Oi, eu sou a Gabi Ometo e o fim de ano chegou. É o momento de olhar para trás, olhar para todas as leituras que foram muitas e decidir quais foram as melhores. E eu vou tentar ser o mais breve possível porque eu não quero que esse vídeo fique gigante. Então, talvez em alguns livros eu fique um pouco mais reclusa e outros eu desdata a falar porque sou eu, né? Acontece. E lembrando, se você se interessar por qualquer livro que eu disser aqui, o link vai estar aqui na descrição. Se por acaso ele pertencer a uma série e não for o primeiro livro, também vou deixar o primeiro livro para vocês conferirem. Então, sem mais enrolações, vamos ao 10º lugar, que é A Cor do Sombrio, da G. Benevides. E aqui vamos conhecer a Karina, que está endividada e acaba se inscrevendo num site de acompanhante de luxo, e o Klaus, que é um pernês, e ele quer ferrar o primo e ele precisa encontrar a garota perfeita para isso, que no caso é a Karina. Então os dois começam a fingir um relacionamento para se aproximar desse primo. Era para ser algo totalmente sem interação e sem toque, mas depois que a Karina bebe um estranho vinho que lhe deixa com muito calor, as coisas acabam pegando fogo, os dois acabam se envolvendo demais, e a última coisa que o Klaus consegue pensar é entregar ela pro primo. Esse não foi o primeiro livro de Monster Romance que eu li, porém ele foi o livro que me empurrou para esse mundo, e eu acho que principalmente o livro que eu li de Monster Romance, que era Monster Romance, estava escrito Monster Romance, porque eu já tinha lido alguns, poucos, basicamente Entre Véus, da Thaís Lopes, mas na época ele não era tido como um Monster Romance, ele é, mas ele não era, e eu acho ele muito mais leve, mais sutil, e acabei, sem querer, tendo a melhor introdução possível a esse universo que me prendeu, tá? Ele, Entre Véus, foi o responsável por me apresentar, e A Cor do Sombrio foi responsável por me prender nesse estranho mundo que às vezes me pego falando, devia estar lendo isso? E a resposta é sim. Essa é uma história que tem muito hot, foi o que me encantou, vou falar a verdade. É uma história bem interessante, não tem um grande enredo mágico, tá? Não tô falando mal do enredo, tô falando que não é uma fantasia muito fantasiosa. É mais uma fantasia urbana, sobrenatural, mas é aquela história assim que não vai ter, por enquanto, nesse primeiro livro, muitas revelações. É mais duas pessoas se conhecendo, se pegando loucamente. O que não é ruim, tá? Amei, aliás. Agora, em 9º lugar, temos Dravos, o 4º livro do Filhos do Acordo, da Thaís Lopes. E aqui vamos ter um problema onde humanas estão sendo abduzidas e vendidas para aliens. E aqui a Jéssica, ela não lidou muito bem em estar no espaço rodeada de aliens. E ela foi vendida a um mercenário super assustador, que sim, ele bota medo em todo mundo. E até ela, que tentou se manter totalmente alheia, conhece ele. Então ela tá aterrorizada com tudo e todos. Menos um pequeno gatinho alien turquesa, uma espécie desconhecida, que ela não liga, mesmo que ele seja meio esquisito, ele ainda é um gato. E acaba que esse é o primeiro passo para ela começar a aceitar essa realidade e se abrir para esse lugar. E uma das coisas que eu acho que eu mais gostei é que essa é a protagonista que eu mais me identifico. Por quê? As 3 antes, elas tipo, tudo bem, eu fui abduzida, mas eu tô legal, eu vou fazer o suficiente para sobreviver aqui. E a Jéssica, ela não é assim, cara, ela tá surtando. Ela não quer isso, ela não quer, sabe? Ela desistiu da vida, ela só quer que as coisas voltem ao normal. O que eu faria, basicamente. Então é uma personagem que eu acabei me identificando muito mais, porque surtadas, né? Unidas sempre. E assim, ter um gato na história, por mais que roxo, não foi um motivo de peso pro meu favoritismo, tá? Foi totalmente a história. E uma coisa muito importante é que eu gosto muito que o Dravos tem uma habilidade diferente. Não tô falando de pegação, tá, sua safada? É a habilidade poderzinho. E eu acho que deixou a relação entre eles bem mais interessante. E também tem hot. Vamos saber, né? A 8ª leitura é Pestilência, Cavaleiro do Apocalipse, o livro 1, da Laura Talesa. E aqui o mundo tá acabando e cada Cavaleiro do Apocalipse vai caminhar pelo mundo destruindo ele. O primeiro é o Pestilência, que acaba trazendo caos e praga, doença, morte purulenta pro mundo. A Sarah acaba sendo a escolhida no palitinho para tentar acabar com a vida do Pestilência. Então ela vai ali, atira, queima o corpo e fala: uhul, salvei o mundo, vou dormir porque eu tô doente, tô morrendo. Acontece, né, que ele é imortal, ninguém pensou nisso. E ele tá levemente puto, né, afinal tentaram matar ele. E ele acaba arrastando a Sarah pra acompanhar a sua caminhada, pra ela ver o fim do mundo de camarote. Os dois se odeiam, Pestilência odeia tudo que a humanidade é, Sarah odeia a Pestilência porque ele está acabando com a humanidade. E eu acho o motivo dela muito mais plausível, porém entendo
o ódio do Pestilência. Tudo bem que o ódio dele é geral? É. Mas tem casos, gente, tem casos que eu entendo. Mas vamos lá, por mais que ela esteja na merda, por mais que ela esteja capturada, ela não vai desistir de salvar, ao menos tentar salvar o mundo. A única diferença é que agora ela vai mudar. Não vai tentar matar ele, sim. Tentar convencer, apresentar o mundo pra ele como ela merece ser salva. O que é muito difícil, porque elas encontram umas pessoas de vez em quando que assim, ela quase concorda em a pessoa e te arrasta pra cima. Eu vou falar uma coisa, tá? Eu não conhecia essa minha história da Cabana Vermelha, da editora. E, cara, não dava nada, sabe? Eu achei muito estranha a capa, um cavalo no fundo, o boy sem camisa. E eu li e falei, é um belo hotzão. Qual foi a minha surpresa? De não ser hot. Mas é o de menos, tá bom? É uma história densa, mas ao mesmo tempo muito fácil de ler. Ela é muito reflexiva, afinal, é o fim do mundo, eles estão no fim do mundo, e a gente vai ver como isso pesa nos personagens, vamos dizer assim. E tem uma carga muito dramática, eu me vi chorando por figurantes que não tinham nome. É uma história, é uma autora que soube muito bem mexer comigo, e eu devorei a história, amei, e não vejo a hora que sair o terceiro livro, mas Cabana Vermelha, pelo amor de Deus, né? Ou demora. O meu sétimo livro é Raro, Quando de Perdida, Thaisa Bettinelli. E o Tarquin teve uma vida difícil. A mãe dele não era uma boa pessoa, acabou morrendo, aí ele foi adotada, a mãe adotiva morreu, ele achou uma namorada, aí a namorada morreu, e aí... detalhe, tá? Ela traía ele com o irmão dele. Detalhe também. Sim, só pra... E assim, esse foi um resumo antes de começar o livro, tá bom? Ele passou muito tempo longe de casa, e agora ele voltou para seus amigos incríveis, para enfrentar o luto. E uma desses amigos, na verdade ela não é amigo, ela é mais amiga dos amigos dele, é a Emma. Eles cresceram juntos, mas eles não tinham uma conexão, porque eles têm uma diferença de idade não muito grande, tá? 8 anos eu aceito. E pro Tarquin, ele odeia ela, ela representa tudo que ele mais odeia no mundo. Só que por dentro, por fora de todo sorriso fácil, ela esconde algo profundo, complicado e que é um pouco parecido com o que ele passou. Os dois acabam se aproximando, ele começa a conhecer mais ela e tem todo o peso de eu tenho um passado, eu tô em luto, eu tenho que superar o luto, eu acabei sem querer arrastando a irmã da minha ex pra isso, por um plano de vingança besta. Então, é uma história bem envolvente, é um slow burn super envolvente, tem um hot muito interessante, bem gostoso. A Thaisa sabe escrever. A minha sexta leitura foi Loba Rei, da autora Ewa Dimitrova. Thaisa é uma serva da deusa, vive isolada numa ilha longe de tudo e todos, até que ela encontra um homem náufrago, doente, ferido. Ela acaba cuidando dele, o que gera que as pessoas que estavam procurando ele ataquem a ilha dela, mate todas as suas mães e irmãs. Ela é a única sobrevivente. E esse náufrago, ele é o príncipe, futuro rei, e quer usar o poder da Thaisa para descobrir quem matou seu pai. O único problema é que ele pegou a única serva da deusa que não tem poder e agora ela vai ter que esconder ou ela morre. É um livro de lobos, então já ganhou alguns pontinhos. Ele tem um começo um pouco mais lento, então toda essa coisa de Thaisa é uma serva da deusa e acha um náufrago passou muitas páginas, muitos capítulos para acontecer, mas depois ele deslancha. É uma história de enemies to lovers, porém de um lado só, já que Chris Dunn, que é o náufrago, nunca odiou a Thaisa, enquanto a Thaisa odiou ele com todas as suas forças. Mas aos poucos ela vai se abrindo pra ele. Tem um slow burn, uma pegação muito gostosa, mas o que me encantou muito foi o mistério que está por vir, mistério, assim, uma revelação no final. O próximo livro vai ter guerra, provavelmente vai ter mais relações entre os dois. É uma história, assim, que, por mais que ela seja bem longa, ela tem 600 páginas, é uma história que eu li em 2 dias, ela é muito envolvente, muito maravilhosa. E se você assistiu o vídeo da minha book tag original, talvez você fale, nossa, mas sua melhor fantasia tá em 6º lugar? Tá, foi mal aí. E antes de continuar o ranking, já se inscreveu no canal? Tô sempre dedicando livros maravilhosos. Esse é apenas a nata da nata da nata desse ano. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilha para todos os seus amigos para eles virem aqui e conhecer fantasias nacionais maravilhosas. E lembrando, se você se interessou por qualquer um desses livros, todos os links vão estar aqui na descrição, assim como os meus livros que estão aparecendo aqui na tela ocasionalmente. Em 5º lugar está
Corte de Sombras, da Thaís Lopes. Aqui é uma distopia mágica onde vampiros tomaram poder e só existe um setor que é livre deles, porém esse lugar está sendo ameaçado e a história vai girar em torno disso. Não vou me aprofundar porque esse é o terceiro livro e muita coisa já aconteceu. Aqui teremos Alex, que reencontra Gustavo, antigo amigo, boy magia, amizade colorida viva. E o Gustavo, ele esconde um segredo, ele tem um motivo por ter ido embora, fingido uma morte. Alex vai ter que perdoar, porque os dois estão trabalhando juntos. O que eu gosto dessa história, primeiro, é que aqui, tá? O primeiro e o segundo livro, eles dão mais uma introdução, eles estão mais lentos. Aqui é onde a história começa a crescer e deslanchar muito. Eu acho que uma das coisas que me faz gostar muito é que eu tinha expectativa zero pra eles. É uma história de vampiros existem, mas a história vai girar em torno de 2 humanos. Eu achei isso muito sem graça, mas logo no primeiro capítulo percebi que Gustavo não era muito bem humano. Então eu falei, ok, quero ler. Então a história ela cresce muito, ela tem várias reviravoltas, revelações e eu tava babando pra essa história. Ela é incrível, maravilhosa, me prendeu. Eu li ela em horas, tá? Eu não parei enquanto eu não terminei. Lá se foi madrugada dentro. E eu acho que esse livro não tá só em quinto lugar, como é o meu preferido da série. Em quarto lugar temos A Casa de Sales, da Stefania Xavier, um livro que eu quase esqueci da existência e eu passei meses viciada nele. Mas vamos lá, a Isis, ela tá tentando reerguer a vida dela depois da morte da mãe, tá morando com o pai que nunca teve contato. Porém, tudo desmorona quando ela recebe uma convocação de Sally. Um grupo de pessoas esquisitas, estranhas, misteriosas, que ninguém fora deles conhece muito, o que abre pra muita especulação. Aí, gente, caos tá pronto, tá? A Isis é expulsa de casa, ela vai pra lá e ela descobre que ela é um ser mágico e que ela pode ter inúmeros poderes. E o primeiro passo é encontrar. Mas assim, é uma coisa muito específica. Você pode ter conexão com folha, com flor, com estrela, com água, mas não com qualquer água. Pode ser água do lago, água da chuva, água do rio. É bem específico e é um trabalho árduo encontrar isso. Então a história vai girar em torno dela tentando se encontrar, conhecendo mais o passado e lidando com um problema que faz um paralelo com a realidade maravilhosa, porque algumas pessoas de bem decidiram se incomodar com a presença de Sales, porque se acham muito melhores que eles. Começa uma coisa inocente, algumas reclamações, algumas manifestações, até que termina de uma forma que é extremamente real, extremamente triste, que me deixou com o coração na boca, mas ao mesmo tempo que me deixou todos esses sentimentos. É uma história maravilhosa, muito reflexiva. Ela traz um paralelo muito forte com intolerância religiosa. Não vou dizer o que é esse último acontecimento que me deixou assim. Eu já suspeitava que ia acontecer pelo rumo, mas eu acho que é muito bom. Um paralelo, assim, maravilhoso com a realidade. O que essas pessoas de bem, tá? Fizeram. E o que antecede, ela dá uma agonia, sabe? Porque você sabe que algo vai acontecer, mas você não sabe o que e quando. E quando acontece, assim, foi pesado, foi denso, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso. Não o acontecimento em si, mas o que ele gerou em mim. Foi uma história maravilhosa. O início não é legal, vou ser sincero com vocês, tá? Eu não sei porque eu continuei lendo, eu li na teimosia, porque a história no início é meio chatinha. Mas depois você começa a conhecer os personagens e você começa a se envolver mais com eles. E deslumbrante, assim, maravilhoso. Assim, eu não esperava encontrar uma obra dessa. Agora vamos para o pódio, os 3 melhores do ano. Em terceiro lugar temos A Guardia das Pedras, da Cristina Bonfim. E a Mayla, ela tem uma missão: proteger o templo numa noite sozinha. Tá tudo bem, até que um ladrão chega. Os dois estão mascarados, então eles lutam muito, até que a máscara de ambos cai e a Mayla percebe que aquele é o Ardon, seu melhor amigo, que ela jurava tá morto. Ele também reconhece ela. Eles tiveram aquele momento, meu Deus, você tá vivo, que saudade. Mas o Ardon acaba conseguindo roubar o que ele queria, ou pelo menos partes. Ele queria um livro e ele roubou algumas folhas. As coisas não dão muito bem pra Mayla, ela não tem outra opção senão procurar ele e arrancar as páginas dele. Só que não é tão fácil assim. Ela vai ter que esperar um pouco, ela vai se envolvendo com ele, com seus amigos, percebendo o quanto o lugar que ela vivia era preso, enquanto os sentimentos que antes enterrados estão voltando. Vamos lá, tem alguns pontos para falar. O primeiro é que essa fantasia é deslumbrante. Cristina construiu um mundo incrível, mágico, colorido, que dá vontade de conhecer. O romance é bem fofo, bem pueril, bem delicado, bem aos poucos.
mas tem um pontinho no final ali que eu acabei não gostando, não vou falar sobre porque é um spoiler, mas eu me aprofundei na resenha. Pra quem quiser, o link vai estar aqui na descrição. Quer dizer, nos cards, mas eu acho que eu também vou colocar na descrição. E é uma fantasia incrível. Tem bastante de religião, o que particularmente eu não gosto muito. Mas, honestamente, eu vou dizer que eu fecho os olhos, eu finjo que eu não tô lendo. Às vezes tem, sabe aquela pegada mais religiosa em alguns trechos, eu falo lá, continuo. Basicamente assim. Mas o resto da história, tirando esse aspecto, é maravilhoso. Em segundo lugar, temos Belladonna. Belladonna é uma meia vampira bastarda do rei e é a única sobrevivente com o sangue dele, já que ele e seu filho, príncipe herdeiro, morreram um tempo atrás. E fazem pra ela uma oferta irrecusável, virar rainha, mas ser manipulada. Mas a Belladonna não nasceu para ser manipulada, claro que ela vai permitir isso, até ela tomar o poder para si. Esse é um livro bem longo, ele tem 1000 páginas, tá? Então é uma leitura mais densa, mais devagar. Não é aquele livro que eu li em um dia, eu levei 20. Mas, porque é uma história que às vezes eu precisava parar, respirar, absorver e depois continuar. Pra mim não é um problema, é só diferente do que eu tô acostumada. Mas a Belladonna, ela faz a história dela ser incrível. Ela é uma personagem extremamente inteligente, ambiciosa, estrategista, que faz assim umas tramóias assim, maravilhosas, mas é a história maravilhosa. E o melhor de tudo é que em breve, ou não tão breve assim, porque as histórias da Laura demoram por ser longas, mas vai ter uma história no mesmo universo e eu nem tô ansiosa, tá? Agora, o primeiríssimo lugar, o dono do meu coração, a melhor leitura do ano foi Eu Não Amo Você, da Jane S. Lima e Aline Boas. A Annelise estava lendo o livro, não gostou do final, pois a protagonista acaba escolhendo o irmão do protagonista e acaba sendo traída por ele e morta no final. Então ela acaba deixando o livro de lado e foi dormir. Quando ela acorda, ela não é mais a Annelise, mas a Ametista, a protagonista daquele livro. Primeiro ela acha que ela tá sonhando, depois ela acaba percebendo que é real e que ela precisa fazer alguma coisa, ou ela vai acabar morrendo igual no livro. Então ela começa a se mover para sobreviver, mas não é seu único objetivo, já que uma das coisas que mais irritou ela no livro é como a Ametista ignorava o Russell, seu marido, e ficava com o irmão meia boca, e ela pretende mudar isso porque ela quer ser um boy. Então ela tenta, se esforça, quebra paredes ao redor do Russell, tá? Não são literalmente paredes, pra se aproximar dele, porque o Russell, ele não gosta da Ametista, ela era insuportável, ela não era gentil com ele. Mas essa Ametista, ela é diferente depois de uma queda de cavalo. Ela tá agindo diferente, ela perdeu a memória. E isso acaba aproximando o Russell, fazendo com que ele abaixe a guarda e mostre como ele é um fofinho. Eu não li esse livro, tá? Eu devorei, eu deixei de viver, apenas li, porque é uma história maravilhosa, envolvente. Eu passei a noite lendo, assim, foi uma coisa maravilhosa. Amei, assim, não tenho o que falar. Além de como essa história me envolveu. Ela é uma escrita muito dinâmica, a narrativa é interessante, prende muito, não é uma coisa cansativa de ler, porque, assim, sabe aquela história que é convidativa, que você fala, é só mais um capítulo, era que ver 3 da manhã, você não aguenta mais, seu olho tá querendo fechar, mas você quer continuar lendo? Basicamente isso é uma história maravilhosa, uma história que eu não esperava encontrar uma coisa tão maravilhosa quando comecei a ler. Simplesmente apaixonada. E esses foram os 10 melhores livros do ano. E agora eu quero saber quais foram as suas melhores leituras. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal porque estou sempre indicando fantasias maravilhosas pra vocês. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilha pra todos os seus amigos pra eles virem aqui e conhecerem essas histórias maravilhosas. Se você se interessou por qualquer um desses livros, lembrando que o link vai estar aqui na descrição. Se ele for uma continuação, o primeiro livro vai estar logo embaixo pra você conferir. E lembrando, meus livros estão disponíveis pelo Kindle Unlimited e também para compra do e-book. O link também vai estar aqui na descrição. E se você quiser acompanhar um pouquinho do que eu tô escrevendo, do que eu tô lendo, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui também, o Trends, e futuramente vou recolocar o ex-Twitter, porque pretendo, não ia falar no próximo ano, pretendo agora me tornar mais presente ali. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!